Olá, eu sou João Paulo Lima, sou oncologista clínico do AC Camargo e eu acabei de sair da sessão em que se discutiu em 3 visões diferentes o tratamento da paciente com câncer de endométrio precoce. Câncer de endométrio vai se tornar uma prioridade, pois essa doença vem crescendo, já que ela é ligada a estilo de vida. Pacientes com peso acima maior do que 25 de IMC, pacientes com diabetes, hipertensão e envelhecimento vão levar a aumento da incidência dessa doença. E interessante, é uma das poucas doenças em que a sobrevivência caiu, considerando os últimos 25 anos. O que esses 3 trabalhos discutiram dessa doença cuja prevalência está aumentando é como tratar a paciente com doença potencialmente curável. Seja a visão do cirurgião, que foi o professor Marf da Universidade de Innsbruck, em que ele acredita que ainda hoje, apesar de todas as definições moleculares que se avançam muito rapidamente, a cirurgia vai mudar muito pouco. A maior preocupação do cirurgião era oferecer a todas as pacientes uma cirurgia excelente. E essa cirurgia pode acontecer para paciente com doença precoce, aquela que não tem linfonodo grosseiro, seja na pelve ou no reto peritônio, por meio de via minimamente invasiva, ou seja, por laparoscopia robótica, apesar de haver preocupações de um risco maior de recidiva quando comparado à cirurgia aberta. Mas pacientes bem selecionadas, aquelas com doença de baixo volume, grau histológico 1, essa cirurgia parece ser bastante segura. A próxima abordagem foi da professora Kreutzberg, que citou muito claramente a importância do patologista na definição da doença e na forma como tratar. Ou seja, se há uma mudança que ocorre, ela vem para ficar, é uma melhor estratificação de risco dessas pacientes, que sim, ainda demandam um patologista capacitado de ver a lâmina, avaliar qual que é o grau histológico, avaliar se há presença ou não de infiltração vasculolinfática, que é um dos principais fatores de risco, não só para a presença de doença em linfonodo, mas também para a recidiva da doença e presença de metástases à distância, mas também acrescentando o papel da biologia molecular. Nós já sabemos o papel da presença, da proficiência ou a perda de proficiência de reparo de DNA, Mismatch Repair Deficiency and Proficiency. Isso fica bastante bem caracterizado, mas além disso é necessário avaliar o status de mutação do gene TP53, que pode ser feito por imunistoquímica, avaliando a presença ou não da proteína. Além desses 2 testes que acontecem, pode acontecer por imunistoquímica, se firma como fundamental a avaliação de mutação do gene POLI, que deve ser feito por técnicas de Next Generation Sequencing, ou seja, sequenciamento de nova geração. Interessante notar nessas apresentações, seja do TransportTec ou do PROTEC4A, mostrando que a incidência de mutação em POLI parece sim ser mais alta do que antes, ou seja, ao invés de ser um dígito, pode chegar até 16% de mutação. E essas pacientes têm um prognóstico excelente. Mesmo que elas tenham comutação com TP53, essas pacientes vão bastante bem e se questiona a real necessidade de fazer algum tratamento para elas. Ou seja, o que se firma é a importância de fazer esse teste molecular e também a avaliação de TP53 em seguida e do status microsatélite. O status microsatélite, na verdade, sendo a perda de gene de reparo de DNA, que pode ser feito por imunistoquímica. Se conseguiria, então, definir 3 grandes grupos. Paciente com mutação em TP53, que seria um tumor de endométrio parecido com um tumor seroso, de muito alto risco, que precisaria de bastante ou mais intensa adjuvância. O paciente com a mutação em POLI, que seria um grupo excelente, que seria questionável, virtualmente questionável qualquer tipo de adjuvância. E a paciente com perda de expressão de gene de reparo, que seria Mismatch Repair Deficiency, numa situação intermediária, junto com a paciente que seria triplo negativo, sem nenhuma alteração nesses outros genes. Seguindo a isso, nós percebemos que para essas pacientes, em torno de 28% das pacientes que têm Mismatch Repair Deficiency, ou mesmo aquelas raríssimas pacientes que têm mutação em POLI, a imunoterapia isolada parece ser um tratamento de resgate, ou seja, não para doença precoce, de excelentes resultados com aquilo que nós acostumamos a nos ver já com imunoterapia dando taxas de respostas que são prolongadas. E esse é um novo tópico abordado pelo professor da Universidade de Dinamarca, Dr. Misa, em que ele avalia o futuro da imunoterapia em endométrio. Para pacientes de melhor prognóstico, pode-se pensar em fazer exclusivamente imunoterapia, caso elas sejam responsivas, como POLI e Mismatch Repair. E a dúvida fica se esses tratamentos vão iniciar também na adjuvância ou só no contexto metastático. E para demais pacientes, pode-se pensar em combinar a imunoterapia com algum outro tratamento, desde quimioterapia convencional, basicamente baseada em platina, ou mesmo com múltiplos inibidores de tirosina quinase, no caso mais adiantado seria levantinib.
Essas são as principais mensagens, encapsuladas em: é necessário ter um cuidado com a patologia excelente, discutir isso, lembrar de fazer esses testes todos para conseguir segmentar melhor a paciente e oferecer à paciente a melhor cirurgia que o cirurgião pode fazer, que no caso pode ser sim cirurgia laparoscópica ou robótica, todas elas minimamente invasivas. Obrigado!